Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um RM Talks e hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo e eu confesso que eu não sei absolutamente nada e vou estar junto com vocês para aprender muito com quem entende bastante do assunto. Trouxe a amiga, colega de ESSEG, doutora Daniele Limiro, que é advogada, empresária e especialista na área ESG, governança, e eu quero que você conte um pouquinho também dessa experiência. Muito obrigado por aceitar o convite e vamos tentar tirar essas dúvidas, essas sopinhas de letrinhas, né, que muita gente não sabe o que é, por que precisa fazer. Sim. E ver até que ponto também a tecnologia pode ajudar. A gente vai batendo um papo sobre esses desafios. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, né, conversando com todos. Parabéns pelo seu espaço, muito bonito, né, o local aqui. Agradeço, né, o convite por ser tanto colega da SEG quanto de OAB, né? Estamos aí na advocacia empresariana também, né? Porque... advocacia empresarial, sem dúvida. Não, e empresariano também, né? Porque você também é um empresário, né? Tenho me arriscado aí, assim, vou te falar que não, acho que é uma vontade de sofrer, né? Não basta ser um advogado, a gente resolve empreender também. Mas isso ajuda muito. E hoje, até para a nossa advocacia, eu acho que isso é muito importante, porque... Como você falou, né? Advocacia empresarial, como a gente atende empresários, então a gente precisa ter uma cabeça de empresário também. A gente precisa entender, né? Como é que são as duas. Não adianta o cara chegar lá, um civilista, assim, de repente, falar, não, o contrato seu tem que ser dessa forma. Eu falo, gente, mas isso aqui não vai ter negócio dessa forma. Né? Pelo menos você entende um pouco da necessidade. Mas eu aprendi muito também com os empresários, assim, para o escritório e até para startup também. Até quando a gente fala de gestão, né? Hoje em dia, o escritório é uma empresa jurídica, né? Então, a gente precisa saber de gestão, pessoas, tecnologia. Mas vocês são um exemplo, né, no nosso estado, né? O escritório de vocês, sim, sempre eu lembro aqui, isso como estudante ainda, eu vim de Uberaba e entrei na PUC. E estagiando sempre foi referência, né? Meu pai ainda não advogava também, a gente sempre seguia e queria ser ali estagiário do Reinaldo Limeiro, trabalhar no escritório, que é referência, e era assim, e sempre foi referência à administração, organização, procedimentos, e eu sempre inspirei até quando a gente foi começar na advocacia de fato, né? Aí, ó, começando um pouquinho dessa história até, né, que já começa aí, realmente, eu... Como se diz, tem um privilégio muito grande, né? Por ser filha de quem eu sou, meu pai e da minha mãe, né? Não só do meu pai, que é um casal, né? Meu pai e minha mãe, eles são muito unidos, muito proativos, muito, como se diz assim, até fora da caixinha para a época, né? Que meu pai começou a atuar. Então, meu pai, eu até brinco, eu falo assim, gente, quando eu era pequena, né? Hoje em dia já é costume, né? A gente já tem contato mais com o marketing, né? Já temos mais uma noção. Mas na época isso não existia. E meu pai, ele era o próprio assessor de imprensa dele. Então, ele fazia, né, na hora que saía alguma coisa interessante, ele já entrava em contato com o jornal, ele já encaminhava para o jornal todas as matérias, explicava. Aliás, era um dos principais articulistas jurídicos que sempre teve no estado de Goiás. Sempre tinha matéria dele escrita. Gosta muito de escrever, né? Hoje ele está aí com 4 livros publicados e continua, e assim, a gente tá junto, né, em uma área específica aí do direito, que é questão de holdings familiares, né, e para proteção familiar, então, assim, não para, e ele gosta, né, isso é muito bom, a gente vê, assim, ele vai fazer quase 50 anos já de profissão. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Bagagem. E aí a gente nasce nesse meio, né, olhando o pai fazendo o que ama, né, minha mãe sempre apoiando meu pai, começamos a faculdade, que é aquela questão, né, fala assim, o bichinho picou, não tinha nem como ter outra opção de curso, né, outra profissão, e começamos, né, meu irmão mais velho, Alexandre, começou na faculdade, depois eu e depois o Daniel. E o interessante também, que eu falo com muito orgulho, né, da nossa história, é porque minha mãe, ela na verdade, ela não tinha formação superior. E quando nós entramos na faculdade, depois que eu entrei na faculdade, minha mãe concluiu 2º grau, e ela prestou vestibular, e ela passou no vestibular e entrou na faculdade. Depois vocês já estavam, ou depois você já tinha concluído? Não, depois que eu estava na faculdade. E aí, como ela entrou enquanto eu estava na faculdade,
Eu fui colega de sala com ela, peguei matéria com ela. O meu irmão mais novo, a diferença nossa é uns 6 para 7 anos, ele também pegou matéria com ela, porque ela ficou no meio do caminho entre eu e ele. E aí, o meu irmão mais velho, o Alexandre, foi professor dela. A hora da vingança. Chega em casa, tá estudando. E ele fazia isso com ela mesmo. Na hora que eles entravam no carro e iam embora juntos, ele ficava tomando matéria dela, falando assim, você entendeu isso, entendeu aquilo? Porque aí, com ela, ele media pra saber se ele tinha dado uma aula boa ou não. Se legal, ela tivesse entendido, então ele falou, não, beleza. Então, e aí ela ficava assim, gente, o Alexandre quer que eu faça isso, ele quer que eu estude aquilo outro. Mas foi muito bom. E aí estamos aí, né? E minha mãe sempre junto no escritório, ela cuidava mais da parte administrativa com meu pai. E muito visionária também nessa parte de tecnologia. Então, quando começou na época, eu acho que foi 2005, 2006, por aí, foram, assim, começando as Fenalols. E aí, nessa oportunidade, né, foi um evento jurídico onde reunia ali tecnologia, inovação, temas, né, discussões novas, consultoria. Na verdade, eu tô falando da Fenalol, mas foi antes disso, porque tinha a Ana Luísa Boranga. Sim, meu pai era de administração, né? Era sempre a consultoria administrativa do escritório, foram as primeiras, né, que teve. Exatamente, aí meu pai trouxe LB, ela né, pra Goiânia. O nome dela e agora virou um baita do negócio. Exatamente, E ela foi uma das fundadoras da Fenalol, então foi antes, muito antes. E aí, sempre buscando realmente essas melhorias. E a gente foi vindo crescendo e aprendendo, né? Muito legal. Assim, mas às vezes a gente fala, né? Mas eu vim, né? E né, é um privilégio. É claro que é ótimo você ter o escritório também, mas tem uma cobrança muito maior também, né? Você conquistar o seu próprio espaço, né? Você desvincular isso, acho que é um desafio que... Muito grande, muito grande. Eu passei por isso, porque quando eu comecei a estagiar lá no escritório do meu pai, a gente já tinha ideias. No início era assim, cada advogado tinha seu estagiário. Depois, mais para frente, a gente começou a trabalhar mais com núcleos, né? E também com um formato de esteira. Que a gente foi estudar, como se diz, Kanban, né? A questão da produção Toyota. Como é que a gente poderia colocar isso na advocacia? Eu tô falando aqui, achando que eu tô brincando, exagerando. Não, gente, sempre foi, assim, referência. Quando meu pai aposentou, a gente foi montar um escritório, você olhava e falava, cara, escritório aqui organizado, Reinaldo Limiro. Que bom. Porque eu via, quando eu tava no fórum, né, como trabalhando em cartório, eu via, né, toda hora ali, eu sabia a forma como ele chegava, ele despachar também alguns casos, a forma como os estagiários chegavam de forma organizada. Você sabe a qualidade. Sei. Não, teve época que a gente comprou um scannerzinho portátil, logo que saiu, porque todo mundo chegava digitalizando. Então, assim, a gente investia, né? Investimos ainda. E aí, quando eu tava falando, quando eu comecei a estagiar no escritório do meu pai, aí eu chegava, né, nos outros estagiários, olha, me ensina, tal, e todo mundo ficava com receio, né, falando assim, é a filha, não sei, imagino eu por conta disso. E aí eu falei assim, olha, eu preciso, né, me virar, porque senão eu não vou conseguir aprender. E eu sempre fui muito, assim, tô com vontade de fazer, eu dou um jeito, organizo para acontecer, vou atrás. E entrou um advogado novo na época, né? Na hora que ele entrou, ele não tinha estagiário ainda. Eu bati na porta dele e falei assim, você já tem estagiário? Não tem. Eu falei, então eu vou ser sua estagiária. Não podem negar, né? Não podia nem negar, né? E aí eu comecei a fazer as coisas, ir atrás, buscar, e entender e trabalhar. E dessa forma, né? Como se diz, meus irmãos falam que eu sou bicho de pé. Que eu vou entrando até descobrir as coisas e de repente... Isso é você, mais o Alexandre, mas são quantos irmãos? E o Daniel. Todos advogados? Somos 3. Também. Todos advogados. E não bastasse, os irmãos, os cônjuges. Também. Os cônjuges, né? O Gustavo, né, meu marido, eu conheci ele na faculdade. O Daniel conheceu a esposa dele na faculdade. Hoje, assim, ela é advogada, mas ela não está atuando nessa área. E o meu irmão mais velho, Alexandre, né, ele conheceu a Mariana e a Mariana estava estudando engenharia civil, formou em engenharia civil. Depois, começou a estudar para concurso, ter contato com a área do direito tributário, que é o que ele atua, ela gostou e ela foi fazer faculdade de direito.
e está com ele hoje. E hoje a sua atuação, assim, eu te apresentei aqui falando que é o tema que a gente vai falar de ESG. Eu converso muito, tá? Não, mas até nem vou puxar o assunto ainda não. Eu também converso muito e eu acho legal a gente contar, assim, porque a gente também entender. E uma das coisas que eu gosto muito aqui de fazer esse podcast, esse programa, sei lá como que queiram chamar, né? Mas, assim, é o fato da gente mostrar também para as pessoas, às vezes, jovem advogado que está começando, sim, que acha que tudo é maravilha, que tudo é simples e que eu vou escolher a minha área, assim, do nada, e que não é bem assim, que tem uma trajetória. E aí, esse é o gancho até que eu queria puxar, porque eu vi que você falou assim, que você trabalha muito hoje com holding familiar. Vocês trabalham com o empresarial. Então, você acha que naturalmente vocês iam chegar com o holding familiar, porque as empresas muito familiares, especialmente aqui no estado. Isso. E aí, depois teve essa jornada com ESG. Eu queria que você fizesse como é que foi esse link. E por que você, né? Porque nós temos quantos advogados são lá hoje? 11 ou 12. Muita gente, né? Quando parou pra pensar, já vi que é muita gente. Médio, né? Escritório médio, mas como aconteceu, né? Comecei dentro do escritório do meu pai. Meu pai foi sempre empresarial e trabalhava muito para bancos, securitizadora, empresas de varejo. Então, assim, muito massivo. E nós, né, na época, realmente tínhamos uma estrutura muito grande, era tudo físico, né? Então, precisávamos de braços, porque as tecnologias até então não tinham esse auxílio que tem hoje. E quando eu, né, estava na faculdade estudando, mais ou menos na metade da faculdade, eu conheci uma advogada, né, trabalhava para um departamento jurídico de uma empresa que a gente atendia, uma multinacional, e ela conversando comigo. Olha, a área do direito ambiental é muito interessante, procura saber, você vai gostar, isso é o futuro. E aí eu comecei a estudar sozinha, né, comprando livros, estudando, e comecei a gostar do tema. E aí, na minha monografia, eu aprofundei e falei sobre antenas telefônicas, né? Que fala estação de rádio base, implicações jurídicas, um tema que, sim, até a orientadora que estava lá na banca, ela falou assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu falei assim, bacana. Ótimo. Então, ótimo, para mim melhor né? ainda. Exatamente. E assim, fui estudando, aprofundando nisso e gostando muito. E como aqui no estado de Goiás, a gente nós não tínhamos tantos advogados, né? Então, eu comecei a pegar o caminho do meu pai, escrever artigos, né? Tanto é que quando eu me formei, logo que eu me formei, passou 6 meses, eu comecei um mestrado e uma pós-graduação junto. Então, eu comecei, tudo que eu produzia para o meu mestrado, eu já aproveitava e publicava. Ah, legal. E aí foi um mestrado... boa para quem tá escrevendo e estudando, porque às vezes o cara fica fora do mercado, né? É verdade, não, a gente tem que... E eu trabalhava também. Não, assim, eu digo assim, porque às vezes você tá ali, eu vou esperar minha tese e eu tô fora do mercado, que eu digo, de publicações, eu não tô aparecendo, né? Não, tem pessoas que às vezes também realmente se dedicam realmente para o estudo, né? Então, se você for um desses casos, aproveita tudo que você faz, produz e publica. Né? Então, eu acho que essa é a dica de ouro, eu acho que é assim, porque você já está estudando, por exemplo, um trecho, uma parte ali do seu estudo, você pega aquele trecho, publica um artigo. E publica, e eu mandava para jornal, mandava para revista especializada, e isso depois acaba que quando você precisa de fazer qualquer prova, concurso público, isso te ajuda até em termos de pontuação na avaliação curricular. Então, assim, eu aproveitava, falava assim, eu vou pegar, vou mandar, vou publicar, e publicava. E, assim, isso foi uma época muito boa de produção. E aí, eu, cursando mestrado, até eu falo assim, gente, eu fiz o mestrado para eu poder escrever um livro. Né? Não é que eu fiz um livro depois do mestrado, não, eu fiz o mestrado para escrever o livro, para conseguir parar e escrever, porque eu tinha muito essa vontade. Então, fiz o livro, publiquei o livro depois sobre crédito de carbono, que foi até o tema da minha dissertação, muito, assim, inovador na época, porque isso daí a gente está falando 2007 que eu defendi, então eu comecei em 2005, né, já há quase 20 anos aí. Muito tempo. 18 anos, exatamente. E então, fui indo, estudando. E aí, era uma área que quase não tinha também serviços. Por quê? Porque a área jurídica ambiental, não só o jurídico, a área ambiental, ela era vista muito como obrigação só. O que é obrigatório para eu poder fazer? Se não for obrigatório, não faço. Ou então, que benefício isso vai me trazer?
não vai trazer benefício econômico, então não faço, né? Então, tinha essa dificuldade. E aí, nisso eu falei assim, olha, vamos continuar trabalhando, né, dentro do que temos e continuar ainda investindo na área. Então, assim, eu brinco, né? Eu falo assim, tem que saber, não é fácil, mas a gente também tem que ter persistência, né? Tem que ter Manter, né? O persistência. pessoal hoje em dia acha que quer muito resultado assim, imediato, né? Por exemplo, olha em rede social, né? Que você aí acha que alguém, nossa, aquela pessoa... Principalmente a galera nova, né? Aquela pessoa ali atua ou em digital, ou em ambiental, e aí... bombou. Vou fazer, eu quero igual. Aí passa 2, 3 dias e às vezes o tempo de aceitação de espera máximo, às vezes 1 mês, 2 meses, eu vou falar 1 ano, eu acho que eu tô até exagerando. A pessoa não vê um resultado prático ali, cliente batendo na porta, fazendo fila, ela já fala, não é essa área, não quero. É verdade. Né? Eu vejo você contando sobre ambiental, eu também com digital fui meu TCC na faculdade em 99, 2000, ali foi contratos eletrônicos, né? Ou seja, também não achava ninguém para falar, ninguém entendia. Uhum. E essa dificuldade de você explorar um tema que também ninguém dá valor. Só que eu acho que o ambiental, acho que você enfrentou uma dificuldade diferente da minha em termos de tecnologia, porque você está no estado agro, né? Que é visto como agro, e o agro, até bom tempo atrás, era só agro. Hoje não, hoje o agro é tech, o agro é pop. Agro é tudo, né? Acho que não tem jargão melhor para falar sobre a situação atual. Mas, especialmente porque o setor ambiental parece, e aí eu confesso que agora eu tô entrando num tema que eu desconheço e pode me corrigir e falar, você está falando uma asneira e tal. Mas me parece que choca muito, né? Você falar de temáticas ambientais, o agro acho que é sempre não consegue conviver. Pelo menos a gente vê isso muito nessa disputa política, nessa polarização e tal. Sim. E naquela época me parece que era pior ainda, né? Sim, exato. Naquela época era pior ainda, né? E aí, quando a gente começa a falar assim, ó, lá por volta de 2009, a gente até formou um grupo de trabalho, né? De algumas entidades, eu representando a CIEG, e a gente formou um grupo de trabalho para fazer a reformulação do Código Florestal do Estado de Goiás, que já estava, né, arcaico, ultrapassado e tudo mais. E aí depois veio 2012, teve o nacional, e com base no nacional a gente teve que fazer o específico, né? Então, mas foi um período muito gostoso. E durante esse período que a gente ficou, de 2009 até 2013, a gente trabalhava muito com essas entidades, e o agro é extremamente engajado, né? Eles realmente estudam a situação, traz a questão, e era uma briga, assim, no sentido de que você precisa do meio ambiente, mas até então não era uma visão tão ampla igual é hoje, né? Nós tínhamos estudos, mas hoje os estudos são realmente, assim, mais aprofundados, acho que mais publicados, né? As pessoas estão sentindo até o fato, né, de coisas que falaram que ia acontecer no passado e que às vezes ficava descrente, que hoje está acontecendo, né? Algumas mudanças, adaptação climática que é necessária para fazer, porque se secar ali, e aí o agro começou a enxergar isso, né? Eles, eu falo assim, tem alguns que realmente não visam, né, essa preservação da importância, mas a maioria visa. A maioria vê que o meio ambiente ali é importante até para manter a atividade dele. Isso, porque pensa de uma forma assim, médio e longo prazo, né? Porque é a sustentabilidade do próprio negócio dele. Sim, porque se ele sair desmatando tudo ali, por exemplo, desmata uma APP, aquele corpo d'água ali, aquele recurso hídrico vai secar. E secando ali, ele não vai ter aquela água para poder irrigar a sua própria produção, né? Dar água para os seus animais ali. Então, é importante. Eles têm essa noção. Mais uma coisa que eu também falo, porque eu sempre brinco, né? O pessoal às vezes fala assim, a Daniela é advogada ambientalista. Eu falo assim, eu não sou ambientalista. Vocês corrijam quando falar. Eu falo, eu sou advogada ambiental. Por quê? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Eu que brinco, tá? Eu que criei isso, assim, na minha cabeça mesmo. Mas porque quando fala ambientalista, né, já remete àquela questão do né? ativismo, ecoxiita, né? E aí eu falo assim, ó, a advogada ambiental do direito ambiental. E do lado do empresário do agro. Justamente, porque eu falo assim, ó, o direito ambiental, né, a advogada ambiental é uma parte do desenvolvimento sustentável. O meio ambiente, né, nós, quando falamos em desenvolvimento sustentável é um tripé, onde tem o social, o ambiental e a economia. E se tiver faltando um tripé desses, ou se um tripé não tiver equivalente, equilibrado com os demais,
não acontece a sustentabilidade. Então, eu falo, o lado econômico é extremamente importante, é tão importante quanto o meio ambiente e é tão importante quanto o social. Então, por isso que eu falo que eu sou ambiental, porque aí eu trabalho para as empresas visando o quê? Trazer para elas essa visão de, olha, o que você está ganhando fazendo um projeto desse, uma ação dessa. E hoje, graças a Deus, nós já temos aí, eu falo dentro do nosso esboço, né, de legislações aí, esboço já não, já tem as legislações, já estão começando a ficarem mais práticas efetivamente, mas que tratam sobre o quê? Pagamentos de serviços ambientais. Então, o meio ambiente, que é o que a gente, né, tem trabalhado muito com, principalmente o produtor rural. Fiscal, assim, não só benefício fiscal, porque às vezes até o próprio Estado, ele, né, não dá um benefício falando, ó, te dou um desconto disso, mas não. Se você faz determinada atividade, um projeto que vai trazer benefício para a sociedade, para o mundo, aquilo é um ativo e aquilo merece ser remunerado, entendeu? Então, como remunerar isto? Aí, para cada coisa, existe metodologia, como, por exemplo, os créditos de carbono. Existem metodologias já aprovadas para atividades. Se eu deixar de pegar os dejetos, né, de suínos, de bovinos, colocar só, como se diz, despejar isso no rio, mas não, se eu fizer um processo deles ali, né, colocar isso num biodigestor, vai gerar biogás ali, eu vou conseguir pegar esse biogás, eu vou conseguir gerar energia. Dessa energia, ainda eu consigo reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Então, é todo um benefício que você ganha econômico, social e ambiental. Mas agora, essa é uma dúvida que eu tenho, prática, eu imagino que muitos têm também, que é essa questão de como que funciona esse mercado de crédito de carbono. Porque eu acho que eu me lembro bem nessa época, 2007, mas 2006, né? Falavam muito sobre o mercado, Sim. falavam assim como um boom e que todo mundo tinha que observar e tinha que ir atrás, que isso era pessoas até vendendo com valorização. Me parece que tinha um movimento muito forte nesse sentido. E eu sempre vi aquilo e falei, gente, mas como é que é isso, né? Assim, eu estou economizando, vou dar um exemplo aqui que foi recente, a Taylor Swift para de viajar de avião, gastando um monte de... A minha filha vai me matar agora. Mas, e aí ela economiza, então, o gasto, a pegada de carbono dela. Essa pegada de carbono que economiza, quem que certifica? Como é que ela vai vender isso no mercado? Porque o exemplo você falou assim do gás que gera, tudo bem, eu tô vendo gás, é algo que eu consigo ali, vamos dizer, mensurar, em termos, eu monetizo de uma forma... não vou falar que é tangível, não é, mas eu consigo perceber de uma forma mais... Não é tão abstrato. Não é tão abstrato. Uhum. E o crédito, assim, aquilo que você deixa de produzir de carbono, sem gerar novas energias sustentáveis, isso me parece, assim, para mim, acredito para muitos, é um pouco abstrato demais. E aí, como é que eu vou ganhar vendendo isso? Como é que funciona? Agora que eu quero que você me explica. Vamos lá. Para cada tipo de projeto, né, a gente fala tipologia, hoje existem mais de 170 tipologias, e temos aquelas, né, mais, assim, usuais. Então, para cada tipo, a gente tem uma metodologia. E aí, o que acontece? Uma metodologia, tá. Quando você estava falando aí de 2005, 2007, 2005 começou o protocolo de Kyoto. Então, foi criado um mercado global de carbono, onde você fazia o projeto, você submetia isso à ONU, a ONU analisava, aprovava para poder gerar os seus créditos. Então, tinha a metodologia já aprovada, a partir do momento que ela é aprovada, que faz os cálculos, né, assim, as questões científicas são realmente analisadas, então aquela metodologia, a partir do momento que ela é aprovada, ela se torna pública. Feito, então, você pega a metodologia e você aplica o seu caso específico, né, faz um Project Idea lá, Note, que você desenha o projeto, todas as especificações, faz os cálculos, e aí você contrata, né, uma terceira
parte, né, que seria uma auditoria, para ver se o que você está propondo ali realmente está de acordo com a metodologia. Aí, a partir do momento, falou assim, ok, que isso daí chama validação. Validou, então agora você começa a sua atividade. A partir do momento que começou a sua atividade, você está fazendo, aí depois você tem que pagar uma outra auditoria. Para verificar se você está cumprindo aquilo que você projetou. Exatamente, se está certo. Aí depois que fez isso, olha, tá todo ok, emite-se os créditos. Aí os créditos se emitem de qual forma? Cada tonelada de CO2, ela equivale a um crédito de carbono, digamos assim, né? E aí, por que que a tonelada de CO2? É um padrão, né? Igual real é real, dólar é dólar. E aí, pegou o padrão do CO2, porque não é só o dióxido de carbono que é o problema dos gases de efeito estufa. Existem vários outros tipos de gases. Mas a gente faz o quê? Uma conversão dos outros gases para CO2. Então, por exemplo, o metano hoje, ele tem um poder calorífico, digamos assim, poder de poluição maior, né? Quase equivalente a 28 vezes ao CO2. Então, e aí nós temos outros tipos de gases que chega a 6.000, né? Então, um tipo de gás chega a 6.000 toneladas de CO2. Então, a gente faz essa conversão para poder fazer os projetos e fazer os cálculos. E aí emitiu, é um certificado, né? Isso. Aí que entra também até a questão do mercado, onde a gente teve problemas aqui o ano passado, esse ano. Por quê? Quem que faz essa validação? A gente estava falando de ONU. Aí acabou o protocolo de Kyoto em 2012, o primeiro período, prorrogou para 2020, teve uma queda no mercado, e aí depois, 2015, teve o Acordo de Paris, né? No Acordo de Paris falou, vamos voltar, foi até um momento onde os objetivos do desenvolvimento sustentável foram muito discutidos e veio aí, ajudou a colocar dentro do ISD. E, feito isso, o mercado voluntário começou a crescer muito. Por quê? Porque as empresas começaram a perceber realmente a importância disso, né? De falar assim, olha, a nossa pegada de carbono está alta, a gente precisa fazer um projeto de descarbonização, todo mundo conversando, relatórios, né, de científicos sendo publicados. Então, o mercado voluntário, o mercado da ONU, infelizmente, né, desaqueceu, mas o mercado voluntário cresceu muito, principalmente de 2020, 2021 para cá. 2021, 2022. E aí, assim, eu tenho um projeto, eu submeto ele a alguns standards, né? No caso, a gente hoje tem a Verra, que é muito, assim, é a mais conhecida, o valor do crédito dela é o mais valorizado no mercado, é a que tem mais credibilidade, digamos assim. Então, tem a Verra, Gold Standard, tem o GCC, que fica no Catar, e tem alguns outros. Mas aí, como o mercado é o que dá o tom, então, como a Verra é mais valorizada, todo mundo busca mais a Verra. Mais ela. Entendeu? E aí, lá tem praticamente o mesmo esquema da ONU. E aí, quando a Verra chega no final e emite os créditos, aí nós temos dois tipos de mercado. Ou o mercado, vamos falar, individual, assim, onde o comprador tem os créditos e ele já busca, o vendedor tem os créditos e ele já busca o comprador direto, né, que são empresas interessadas, que nós já sabemos, temos contatos. São poluidoras não necessariamente. Não necessariamente, mas que estão principalmente, assim, na fase sua de transição para a descarbonização, que é o quê? Olha, eu quero reduzir minhas emissões de gás de efeito estufa. Então, ela faz um inventário das atividades dela. Depois desse inventário, ela tenta reduzir o que é possível ela reduzir. E o que ela não consegue reduzir, ela compra de crédito para poder neutralizar aquilo que ela não conseguiu reduzir. E aí, aí, assim, a verdade, por exemplo, o empresário, ele faz essas... É claro que tem a questão reputacional, tem a questão da própria consciência, mas tem sempre que a questão do mercado em si, o acesso a fundos, o acesso a linhas de crédito favorecidas. Sim. E aí, eu já puxando até pro juntar as outras duas letras, do S e do G, né? Do G, ao ambiental, do environmental, né? E justamente para conseguir entender, eu queria que você explicasse assim, como que, se isso de fato, né, o ISD, ele vem como uma exigência
do mercado financeiro em geral, como uma novidade. Se a gente já tinha um selo ambiental até então e agora a gente substitui esse selo ambiental por um selo que também abraça as questões sociais, mas você logo no início falou um pouco que isso tá tudo interligado. Aí eu queria que agora, aproveitando, explicar o que é o ESG e por que é importante que a empresa busque essa conformidade, esse padrão de boa prática. Sim. A história do ESG, ela não é antiga. A história do ESG em específico é recente. Foi em 2004, quando o Kofi Annan teve um evento onde estavam ali as big empresas do mundo. Ele entrou e começou a desafiá-las, né? Falando, o que vocês estão fazendo para a questão de meio ambiente, social, de governança? Porque antes disso, em 1972, né, Conferência de Estocolmo, foi quando surgiu o tema do desenvolvimento sustentável, já se falava, mas era muito abstrato. E aí, né, é aquela questão de falar assim, olha, vamos tentar personalizar mais a situação e colocar aqui dentro da empresa. E por quê dentro da empresa? Porque a gente sabe que as empresas precisam de pessoas, precisam dos recursos para poder fazer suas produções, né? E precisa de governança para poder gerir bem, para a gente poder ter as suas conformidades, né? Então, ele criou esse desafio e ali, então, surgiu o tema do ESG, o termo, né? Também teve um relatório na época que foi publicado com esse termo e começaram a olhar o quê? O ESG, ele se diferencia na questão do desenvolvimento sustentável porque ele realmente é focado no econômico para as empresas, né? Ou seja, não é simplesmente, eu estou aqui e vou fazer uma ação social, uma doação de cestas básicas. Não. Isso é desenvolvimento sustentável, claro que conta como um dos pilares, né, para a questão social. Mas o que ele quis trazer, né, o que o ESG quis trazer para as empresas é uma visão mais de falar assim, olha, o meu negócio precisa se adequar para poder continuar, ter continuidade nesse mundo. E não é uma causa filantrópica, né, é algo que eu vou fazer e que eu vou me beneficiar disso. E aí, então, começou, né, com relação à governança, né, que eu acho que, assim, a governança é o primeiro. Quem não tem, hoje também não existe isso, de falar assim, eu não tenho ESG. Todo mundo tem alguma questão em ESG. Porque o ESG, ele é uma melhoria constante. Então, nós temos como hoje mensurar algumas ações que todo mundo já faz, né? A empresa já faz. Se entrar numa empresa, falar assim, não, olha, eu tenho uma hierarquia aqui, onde, né, tem uma pessoa, um gerente, né, tem um vendedor, e aí ele tem que reportar para esse gerente. Não, isso daí já é uma questão pouquinha, mas já entra na governança, porque a gente já está falando aqui de condutas que devem ser repassadas, né? Quem tem a chefia. Então, assim, todo mundo tem a questão do ESG. E aí, a governança, eu acho que, assim, é o carro-chefe, né? Onde a gente tem que começar por ela, realmente, para poder estruturar o corpo da empresa. E na governança estão ali, principalmente, os cabeças da empresa, né? E aí, a gente brinca, tem que ser o top-down. Tem que começar de cima para baixo, porque senão não se consegue implantar. A cultura tem que partir, né, dos proprietários, dos sócios do negócio. E aí são as ações, né, que depois, eu acho que assim, se colocar numa ordem de preferência, aí depois entra o social, entra o ambiental, dependendo da atividade, que aí quando a gente fala em ESG, o interessante é fazer o quê? Tem que fazer uma matriz de materialidade. Por quê? Eu vou pegar uma atividade aqui hoje, uma indústria, e vou pegar um escritório de advocacia. É a mesma coisa o ESG para um e para outro? Não é. Para uma indústria, vamos falar que faz produção aí de carnes, né? Igual você falou, uma Swift da vida, ele precisa muito estar ali ligado a questões ambientais, né? Maus tratos animais, questão de o pasto dele não pode ser degradado, até mesmo porque exporta. E hoje a Europa já está, até o final do ano, vai começar a como se diz, barrar produtos que tiverem sido oriundos de áreas desmatadas, e aí a gente tem outros assuntos. E agora, se eu pegar um escritório de advocacia, o que é o importante ali para mim? Nossa, ali para mim, o meio ambiente é importante? Mas para mim é mais importante social, porque estou lidando com pessoas, né? A minha atividade, enfim, eu preciso de pessoas
né? Para eu poder realizar a minha atividade. Que a minha atividade é meio, na verdade, mas eu preciso dessas pessoas. Então, a gente faz toda essa análise de falar, olha, dentro do ESG, aí existem vários softwares, que aí já entra nessa parte de tecnologia. Vamos anotando aí, Tiagão, anota aí as soluções. Exatamente. E aí, é possível fazer, né, uma medição para falar, olha, hoje eu tenho isso, com base nisso, qual vai ser o meu próximo passo? E aí, você adotando as estratégias. Então, assim, na verdade, ela não tem a prática de desenvolvimento sustentável, ela não deixa de existir se eu também tenho uma implementação da governança sobre essa sigla, o ESG. Sim, eu vejo o ESG como estando dentro do desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável é um guarda-chuva muito maior. Ah, entendi. Mas a empresa, pelo menos, porque o desenvolvimento sustentável aí a gente olha, né, como sociedade, como mundo. Dentro da empresa, o ESG, você reduz um pouquinho mais. Você fala assim, vou olhar primeiro aqui para mim, e aí eu começo a crescer e expandir. Então, eu tinha uma visão de que seria algo mais, vamos supor que o ESG seria algo mais amplo, num gênero, né, que acabou abraçando ou assambarcando aí várias outras temáticas como desenvolvimento sustentável e tal, e não, mas na verdade ele restringe dentro do escopo empresarial, econômico, essa visão econômica que você falou. Exatamente, o ESG é dentro de um ambiente empresarial. E hoje qualquer um, assim, você falou exemplo do escritório, indústria, qualquer um pode fazer, mas quem que hoje procura mais a doutora Daniele, assim, para tentar, que tenha, vamos dizer, com a prioridade já ali batendo na porta, que tem essa necessidade? A gente sempre tem os grandes e agora estamos migrando para os médios, porque é uma questão de mercado, né? A gente sabe que o pequeno ainda, né, ter um acesso e ter, às vezes, uma visão ainda é difícil. E, por mais que fale assim, olha, é voluntário, mas é um voluntário obrigatório, que eu brinco, né? Porque o mercado está exigindo. Então, se você for olhar lá, começam com as empresas grandes. As empresas grandes estão listadas em bolsa. Existe um índice de sustentabilidade onde quem estiver ali dentro vai conseguir acessos a créditos melhores. Então, eu falo obrigatório nesse sentido, assim, olha, se eu não me adequar, eu não vou ter acesso. Então, e uma competitividade. E uma competitividade. Então, eu vou buscar isso. E as empresas grandes começando a buscar isso, sendo cobradas, principalmente pelos seus consumidores do exterior, Europa, Estados Unidos, né, que lá realmente a consciência, né, a cultura é mais forte nesse sentido de questões ambientais e sociais. Então, essa empresa ela vai buscar se adequar. E para ela buscar se adequar, daqui a pouco, o que ela tem que fazer? Ela tem que começar a cobrar isso da cadeia de fornecedores dela. E dentro da cadeia de fornecedores, nós temos ali, né, pequenas e médias empresas que fazem isso daí para elas. Tanto é que nessa parte de LGPD, privacidade é o mesmo, né? A ideia também é a mesma, né? Se eu sou grande e eu tenho boas práticas, eu não posso compartilhar meus dados com aquele fornecedor que não tem um mínimo de garantia de que vai cumprir aquilo que eu prometi para o titular dos dados, que confiou os dados sobre o meu controle, né? A mesma, eu acho que a ideia de governança, né? Ela acaba disseminando a necessidade de que toda a cadeia ali tenham essas boas práticas também. Mas algum setor, assim, específico hoje que tem uma demanda maior? Por exemplo, você citou a questão da indústria de carnes, né, que é a questão da exportação. Sim. Vamos falar aqui no agro, né, do nosso setor. Essas indústrias que realmente fazem as coletas, que fazem processamento, indústria mais realmente, assim, pega o produto, transforma ele em natura para algum outro produto, ou então prepara ele para que seja exportado, né? Que aí, por exemplo, as esmagadoras de soja já estão sendo cobradas, e aí depois ela começa a cobrar do agricultor que ela adquire isso. As usinas sucroenergéticas já estão sendo cobradas. Já teve alguma empresa assim que te procurou e falou assim, olha, a gente quer adequar, mas não a gente hoje não tem uma necessidade de acessar uma linha de crédito específica nem nada, mas por que
eu tô dizendo no Brasil, mas porque a gente sente que na rede social estão falando muito da nossa marca ali por conta de algum produto que se demonstrou não sustentável, ou que uma exploração de um trabalho que seja infantil, ou de questão de discriminação racial num processo seletivo. Enfim, a gente quer melhorar as nossas boas práticas, mas não por uma linha de crédito, mas por uma consciência social, ainda que provocada ali pela, vamos dizer, pelo ativismo das redes sociais. O ativismo eu digo aqui não no sentido pejorativo. Sim, tem poucas, né? Assim, a gente vê que o universo é menor, mas tem sim empresas que buscam para poder tentar desenvolver, melhorar a sua imagem. Mas assim, é uma coisa que não tem, que aí é o bom do ESG. Não tem como você desvincular isso de um ganho econômico. Porque se você tiver uma imagem legal, rodando bacana na internet, gente, quem que vai vir falar mal contra a sua marca? E aí, aquele ativo intangível vai ser bem valorizado. Assim, então... é aquele negócio, o cara, hoje em dia, se ele vende direto pro consumidor final, o cara começa a falar mal da marca ali, acabou. A gente viu recentemente, até por questões políticas, boicotar uma marca ou outra, etc. Isso é fato, né? Agora, eu fico imaginando, porque diferente do Alexandre, por questão tributária, né? Quando você vai vender um serviço, né? Para uma empresa, e você consegue colocar na conta para o empresário, olha, a sua adequação aqui vai gerar o acesso a um crédito, tanto, ou no caso tributário, fazendo a brincadeira com o nosso amigo, o seu irmão, que, na verdade... Aí ele vai falar lá, olha, mas se você fizer esse processo comigo aqui, você vai compensar no recolhimento do tributo lá na frente. Eu consigo visualizar a minha economia, o meu ganho muito claramente de forma objetiva. Certo. Quando eu vou para o lado da tecnologia, isso mais atrás, hoje já melhorou um pouco, mas ainda melhorou a consciência, mas eu ainda tenho dificuldade de estabelecer e demonstrar métricas em relação a, por exemplo, olha... O seu programa de governança em privacidade vai melhorar a sua reputação, ou do ESG também vai melhorar a sua reputação, mas... O que isso significa, né? Exatamente. Eu acho que esse é um desafio, assim, para você apresentar a sua proposta de trabalho. Você entrou lá na empresa, vai apresentar o seu trabalho, a gente vai fazer isso, lindo, maravilhoso. Aí chega aquele cara mais antiquado, né? Mas e aí? Como vai ser, né? Aí a gente tem que desenvolver, como se diz, a criatividade, né? Então, por exemplo, para essas questões de tributário, igual você comentou, hoje o ESG ele já está sendo utilizado para poder compensar dívidas tributárias. Então, tem uma empresa lá que tem dívida, inscrito na dívida ativa, a União está aceitando, até uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui no estado também, para que os impostos estaduais também entrem, mas por enquanto a União já aceita. Então, assim, a gente tem casos de empresas que já faziam ações ESG, e elas conseguiram utilizar isso dentro de uma transação tributária como desconto. Eles conseguiram reduzir em quase 80% a dívida deles. De 300 milhões foi para 60 e poucos milhões a dívida. Tá toda em criatividade. Você tá falando aqui, ó. Você tá doido. Nosso caso aqui não é igual de tecnologia, não. A gente já tem benefício muito mais palpável. Pois é. Então, assim, só que aí você fala assim, o benefício tá ali tabelado? Não. Aí que tá, vai depender do que você vai apresentar, né, para falar de atividade ali. E o bom é que você tá investindo, né, quem não tem, tá investindo dentro da empresa e utilizando aquilo como uma forma ainda de compensar parte da dívida tributária, né, inclusive para empresas de recuperação judicial. Vamos ver outro exemplo, vamos falar ali no agro. Hoje, pensando, tem uma fazenda ali com pastagem, e vários pastos estão degradados ou estão começando a degradar. Ao invés de simplesmente, né, plantar ali a braquiária, vamos fazer um estudo daquele solo e fazer um sistema agroflorestal, onde é possível eu misturar pecuária com agricultura e talvez com floresta também, fazer um sistema integrado, onde isso daí já existem estudos, Embrapa, né, é muito à frente disso daí, e que mostra que a rentabilidade aumentou muito por conta dessa questão de diversificação. Então, não é aquela coisa pronta. Não tem esse desafio mais, né? Assim, pelo menos para o ambiental. Assim, eu acho que o agro, eu vejo aqui em Goiás, que a gente tem muito contato com
agropecuaristas, assim, fantásticos, e eu vejo eles muito preocupados com a pauta ambiental, com uma cabeça de sustentabilidade diferenciada do que às vezes se pinta por aí, e também com essa mentalidade de já conseguir verificar que a sustentabilidade gera economia também num processo como um todo, né? E aí... E aí, sim, é o que eu volto a insistir. Falo, gente, simplesmente mensurar é complicado, porque não é um produto de prateleira, né? Sem dúvida. Então, onde chega e fala assim, o preço é tanto. Não, é analisado, é um trabalho personalizado. Mas a personalização desse trabalho é muito gratificante para quem está fazendo ali, porque ele vai começar a sentir, no caso, né, a economia no próprio bolso. Ele vai conseguir ter acesso a linhas de créditos melhores, né? Por exemplo, hoje o BNDES para pequenas empresas, né, já está sendo cobrado o programa de integridade. Quem não apresenta, não tem um acesso a uma linha de crédito melhor. O FCO, se houver dentro... né, alguém for ali, uma empresa for solicitar um empréstimo e conseguir apresentar que ele possui, eu não lembro agora o percentual exatamente, se é 60% ou 70% de mulheres em cargos diretivos há mais de 6 meses, consegue um desconto especial do FCO. Então, tem várias possibilidades disso, que realmente é uma você forma, tendo né? um programa bem implementado, até para ficar antenado com essas oportunidades, com o que está acontecendo, é melhor. Por exemplo, quando a gente fala em comitê de privacidade, e até puxando um pouco esse gancho, porque a gente está falando, o poder público tem também exigido cada vez mais nas contratações, nas linhas de crédito, a questão da adequação ao LGPD, cibersegurança, etc. Mas quando eu vejo a gente falando em governança como um todo, em privacidade, que é o que eu sei falar um pouquinho mais... Muito mais. Não, nem se eu sei falar, tá? Não seja modesto. Que eu tô aprendendo. Não, é porque eu gosto de fazer essas relações. Na verdade, eu aprendo muito isso, porque eu não tenho vergonha nenhuma gente, hoje o direito tem tanta coisa, em LGPD, ou em proteção de dados hoje, está difícil acompanhar tudo que acontece o tempo todo, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que alguém falar que é especialista em um monte de coisa hoje não é especialista de nada, né? É verdade. Mas o que eu digo, porque quando você fala ali na constituição de um comitê de privacidade, dentro do programa de governança, uma das funções daquele grupo, ou seja, de um analista de privacidade, é estar antenado com a temática de privacidade, né? Sim. Ou com a temática de proteção de dados. E eu imagino que o ESG, ou integridade, né? Com nossa amiga também, Ana Bass, você também conduz muito bem também esses projetos. E aliás, eu não falei, né? Que é a nossa presidente da comissão de compliance, de ESG... Câmara de ESG que nós temos lá. Da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Estamos ali na presidência, conduzindo os trabalhos e montando um grupo de trabalho maravilhoso do qual você faz parte, só trazendo expert pra gente poder colocar. Mas é que, na verdade, eu tô falando, a gente fazendo esse porque no fundo aqui eu vou conversando e a gente vai pensar, é um bate-papo mesmo. Porque, se eu tô implementando, você falou integridade, eu tenho a exigência ISD também, eu também não posso ignorar a Lei Geral de Proteção de Dados, e de repente a empresa, e aí nesses processos, só para não me perder com a questão do comitê de privacidade, eu imagino que você tem um comitê pensando esse assunto, eu vou saber que tem essa exigência ou esse benefício, né, da contratação de ter mais mulheres nos postos de trabalho, um benefício mais palpável além do benefício que, por exemplo, aqui no escritório, quanto mais sempre teve mais mulher, e o benefício é porque elas são melhores mesmo e não adianta. Esse é fato, não tem uma discussão aqui nunca se discutiu isso. Nunca foi uma dúvida. E agora, eu imagino o empresário, mas eu tenho que fazer governança disso, eu tenho que ter um programa desse, outro tema, agora tem LGPD, mas, na verdade, tudo se conversa. E eu vejo que, às vezes, até os próprios colegas de áreas diferentes ficam se digladiando para competir um com o outro, sendo que ali dá para você... E, aliás, é o recomendável que você comece, às vezes, tudo junto, ou faça os processos, assim, que tenham uma uniformidade, para que haja uma fluidez. Porque senão, de repente, você monta um monstro de governança dentro da organização que ninguém sabe para que serve aquele comitê, e aquele comitê nunca se reúne. Exatamente. A gente precisa ver a cultura da empresa. Né? E vendo a cultura da empresa, fazer pesquisas dentro da empresa. Esses dias para trás eu estava conversando com uma empresa, uma auditora, né? Auditoria, e eles estavam falando, nossa, a gente estávamos fazendo um projeto numa mineradora,
E aí a mineradora achando que o que era importante era a questão climática, né? Porque tá muito em voga a questão climática, eles tinham que trabalhar. Ok, não deixa de ser importante, mas vamos fazer uma pesquisa interna, porque os nossos colaboradores têm que participar disso e ver o que realmente eles visualizam de importante para a empresa. E diz que na hora que saiu o resultado, não era questão climática, era água. Porque os processos produtivos deles lá envolviam muito consumo de água. Tudo que eles passavam tinham água. Então, eles falaram, olha, a gente tem que começar pela água e não pela mudança climática. Então, isso é importante, né? E, assim, conversa. Todas as áreas conversa. O ESG, igual você falou assim, é uma sopa de letrinhas, né? Que às vezes a gente fala, o que é isso? O que significa? E é um mundo muito amplo ali dentro. Onde, claro, começando a ter um profissional para poder guiar, orientar, é maravilhoso. Mas o ideal mesmo é de falar assim, olha, eu vou implantar em governança agora, vou focar em governança, vou pegar uma pessoa, né, mais específica para governança, porque o tema é muito específico, né? Igual você falou, a nossa colega aí, querida Ana Bastos, né? Especialista na questão de governança. Nossa, agora eu preciso tratar do social também. Não? Então, olha, social envolve relações, pessoas, diversidade. Como é que eu faço isso? Claro que existem pessoas qualificadas, mas como, por exemplo, um RH, uma psicóloga, ter isso na sua equipe para poder vir e introduzir, porque às vezes tem pessoas que têm seus preconceitos, então quebrar essas barreiras. Então, assim, é muito bom ter um especialista, né? Claro que tem que fazer um mapeamento, que é isso, né? Que eu falei, o software, eles nos ajuda muito para poder mensurar. Documentar também, documentar, sim. Aí é documentar. Porque você fala assim, quem que olha isso? Hoje nós temos, né, a questão do Pacto Global da ONU, que você pode colocar a sua empresa filiada, você segue os projetos, né, que são, lá já tem alguns projetos prontos, você faz o seu próprio dentro do que são as ODS, né, que são o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos empresas que desenvolveram seu próprio certificado, seu próprio selo de ESG, e aí, como é um mercado voluntário, então, assim, a gente não tem uma regra. Hoje, assim, aí você busca qual que você acha que melhor se encaixa para não ser o falso, né? O tal do selo, do greenwashing, né? Para você não fazer... eu vou te perguntar justamente sobre o que é não fazer isso daí. E hoje o Brasil também está... não, assim, ele vem trazendo legislações, mas ainda não de forma obrigatória, para que seja uma forma voluntária, mas políticas, né? Estabelecendo políticas para dar o direcionamento disso. Então, até pouco tempo atrás, estava aberto uma... como é que fala? Para poder fazer audiência pública? Não era uma audiência, é uma consulta pública. Consulta isso. Estava aberta consulta pública sobre o selo verde do Brasil. Então, quais eram os critérios para poder adquirir aquele selo verde? Não era obrigatório, mas quem depois adquirir, com certeza vai ter privilégios. Então, o Brasil está trabalhando nisso. E aí, até para a questão do ESG, e as empresas que estão hoje listadas em bolsas para saber o que seguir para não ficar assim tão amplo e batendo cabeça, aí fez a taxonomia das questões dos temas, de falar assim, olha, vamos trabalhar nesses temas aqui para essas empresas. Então, acho que tudo começa de lá mais, e aí já vai... Há um framework já, assim, da ISO para temática de ESG específica? Tem para ambiental? Tem, né? Para desenvolvimento sustentável. Tem, nós temos PR, né, que são as práticas. Então, assim, são sugestões. Salvo me engano, 2030, o número da BNT. Então, assim, nós temos sugestões para poder seguir. Não como obrigatório, não né? Como obrigatório. Mas pelo menos tem já, assim, para saber qual que é a boa prática internacional, né? Porque também fica meio perdido, Fica muito perdido, Então, nós já temos a BNT, tem essa questão que foi feita aí, a taxonomia também, de falar o que é que vai ser importante, classificar, como classificar. Então, está sendo construído esse arcabouço. Eu gosto muito de olhar, assim, como é que foi, por exemplo, esses processos de... Como estão sendo esses processos de governança, de integridade, aquilo que está... Pelo menos no Brasil, que já tem um pouco... Não que no Brasil esteja avançado nisso, que em relação à privacidade, no Brasil, a privacidade é muito mais novo. Sim. Se eu comparar com a Europa, e eu acredito que ESG também já está num nível mais avançado, aqui nós não sabemos nada, não temos essa cultura estabelecida. E o que eu gosto de comparar, assim, para ver até o que aconteceu com esse processo quando...
arrefece, quando de repente volta a entrar em voga, todo mundo discutir novamente, para ver também como é que o meu setor vai atuar. E eu vi algumas críticas e me parece que assim, tem muito a ver com uma dor e uma preocupação que eu tenho com os programas que a gente implementa nos clientes de adequação e privacidade, cibersegurança, no próprio acompanhamento como DPO, que é você estabelecer essas boas práticas, vamos dizer, documentadas, mas que na prática não funciona, ou que elas são esquecidas. Então, no caso de privacidade, você faz um programa de adequação ali e daqui passa um ano, nem precisa passar um ano, simplesmente terminou, dá um attestation, ou se a pessoa se for buscar certificação de ISO, até talvez não, porque tem um monitoramento posterior, mas ainda assim, de repente, se ela não vai querer manter essa certificação, ela só pegou um attestation para um momento específico, estou adequado, esquece, e aí não faz mais nada. Imagino que o ISD também teve esse problema, até porque eu vi um cara que é bem crítico, né, que chama Damodaran, parece, um cara que fez um vídeo, ele é salvo engano, é um professor que criticando, não que ele critica esse dia, ele acha que ficou numa fase de que tá todo mundo querendo falar disso, virou um apelo do mercado, né? Ele é crítico nesse sentido, mas que dentro de casa ninguém tava fazendo nada. E que ele achava que então deveria ser feito por legislações, ou seja, ter legislações mais robustas exigindo do que o próprio mercado, porque o mercado, vamos dizer, estava exigindo, mas depois que olha o documento, ninguém mais quer saber se de fato implementou. Isso gerou até um termo, né? Exatamente, que é o tal do greenwashing, né? Como se diz, lavando verde. Não só o lavando verde, né? A gente tá aí no período da COP, das mudanças climáticas, e como a COP, ela está sendo num país extremamente petroleiro. Aí fala assim, né? Como vai fazer uma COP de mudanças climáticas no local, no celeiro ali do petróleo do mundo, né? Pra levar conscientização, né? Levar conscientização, exatamente. E até, não sei se você chegou a acompanhar ontem, anteontem, né? Que estão comentando aí, o Lula conversando com um dos presidentes das maiores petroleiras aí, querendo entrar na OPEP+. Então, Brasil é aquela, né? Tá falando de mudanças climáticas, tá indo por evento de mudanças climáticas, tentando trabalhar no petróleo. Rolou essa polêmica, né? Como é que você tá defendendo mudança ambiental, querendo entrar no acordo do Mercosul, etc. Mas eu, né, como eu falo como advogada ambiental, né, como uma empresária visando isso, eu também acho que sim, tudo é um processo de transição, né? Eu acho que é tudo equilibrado. O Brasil, se ele tem e pode também aproveitar disso, assim como outros aproveitaram, não é sair poluindo à torta e direita, mas é fazer processos. Não é simplesmente, quero ser um país sustentável, então agora eu vou ignorar o petróleo. Aí até lá. É uma riqueza, sim. E aí até lá, como é que vai ser? Exatamente. Não dá. Então, assim, é complicado, sim, do greenwashing, que vários fizeram, alguns ainda fazem, mas uma coisa que ajuda não é simplesmente ter as leis, porque são as leis efetivas, igual eu vou perguntar na questão da LGPD. O que virou a LGPD hoje? Ela serve para todos? Serve, mas efetivamente, o que ela está trazendo de interessante e, assim, está sendo protegido, mas para quem que ela está com um olhar mais voltado? Eu acho até que ali, assim, não tem... Eu entendi, assim, seu ponto. Assim, até que ponto que a legislação, por si só, ela vai resolver. Exato. Eu acho que no Brasil, a LGBT teve um papel diferente do que seria uma legislação em ESG, porque aqui é uma questão de você dizer, olha, quais são os limites, porque a gente não tem nada. O que eu posso, até onde eu posso, e quais são os valores ali que eu pretendo que sejam respeitados, né, ali valorizando inovação, e também respeitando a privacidade. Em termos de sanção, quando a gente fala assim, não serviu, ou ela se aplicou só a um setor, eu acho que ainda falta muito amadurecimento, não só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pegar corpo e autuar mais, mas eu vejo um progresso, assim, o judiciário ainda patina em algumas questões, confunde algumas questões. O próprio setor privado também, muitas vezes mal instruído também, confunde algumas práticas e acaba gerando confusão e mais temor do que precisava. Exato. Mas eu acho que mais ou menos é o mesmo caminho de melhoria de cultura da gente como sociedade como um todo, né? De respeitar alguns limites, né? Sim. E aí, porque se também chegar para o empresário e falar que ele é obrigado a tudo, eu acho que isso não vai passar. A gente não consegue passar nem politicamente primeiro. Porque hoje a gente sabe que
política é estratégia, é você trazer as pessoas para o seu lado, é trazer a discussão do assunto, todos os grupos, e tentar fazer algo ali que seja bom para todo mundo. Então, essa questão aí de ESG, se você tornar ele obrigatório hoje, eu acredito que não vai ter uma efetividade. E aí, quem está fazendo está nesse processo de construção e mostrando o que ele tem ganhado. O que ele tem ganhado de imagem, o que ele tem ganhado com a cultura organizacional das pessoas que estão trabalhando ali para ele, o que ele tem ganhado com os terceiros, né? Principalmente essa geração nova que eles olham isso, eles ficam em cima, e geralmente quando descobre alguma coisa de greenwashing ou que seja copywashing, quem tá ali em cima geralmente é essa galera nova, né? Que tá realmente buscando as informações para saber se é verdade ou se não é. E eles, quando não é verdade, eles postam e divulgam, e hoje rede social não segura nada, né? Porque transmite para todo mundo. O cara falar que tá correto em privacidade, proteção de dados, de repente tá lá. O Nubank teve um problema desse. Ficava o Nubank, Itaú. Que assim que fale que está adequado e que respeita a privacidade, parece que tem um monte de gente que fica olhando e procurando as falhas para não só de vazamento, mas é uma exigência de um dado que não precisa. Exato. Então, assim, eu acho que é uma questão de transição e cultura, né? E até um ponto interessante de falar assim, por exemplo, a gente está falando muito de mudanças climáticas, né? O Brasil está despontando em energias renováveis, tem bastante. Carbono, que tem bastante, né? Que até nós estávamos conversando aí, o fato do Brasil poder hoje, se ele for fazer projetos, ele tem cerca de 40% do carbono para poder vender para o mundo, o que é necessário para poder compensar as emissões dos demais países. Então, a gente está falando quase 50% da potência do Brasil, né? Que aí a gente está falando aí de Emirados Árabes, eu brinco, nós somos os Emirados Árabes do carbono. Né? Enquanto Dubai lá, os Emirados têm o petróleo, nós temos aqui o carbono. Mas, voltando, né, linkando o assunto, então, esse time novo olha, e o que eu queria falar do carbono aqui com a Europa. O Brasil está visualizando as questões de mudanças climáticas e, claro, né, nós precisamos, eu acredito muito nisso, a gente precisa ser recompensado financeiramente por isso. Até mesmo porque, senão, o que vai nos motivar a manter do jeito que está? Né? O que vai manter, o que eu vou fazer para manter uma área minha de floresta em pé, sendo que se eu for ali desmatar ela, eu posso vender madeira, eu posso fazer plantio, eu posso criar outras às vezes até o seu valor melhores. Não te impede disso, mas seu concorrente está fazendo. Meu concorrente, e aí acaba, meu valor, tudo bem, mas e aí minha empresa, os meus funcionários, eu também tenho que ter um respeito em relação a eles. Claro, exatamente, a economia tem que rodar. Não dá. E aí, o que a Europa fez, então? Ela criou uma legislação, eles fizeram uma consulta pública lá interna e verificaram que realmente, assim, a população queria sair do processo de carbonização, queria fazer a sua descarbonização. E aí, mas também a gente sabe que entram interesses ocultos aí. E aí eles fizeram o quê? Olha, ok, vamos fazer um projeto aqui de descarbonização. E quem adquire produtos, né, importa produtos que venham com uma pegada de carbono mais alta, que lá na base... Por que vem mais alta? Porque não investe tanto em tecnologia e o produto é mais barato, então prefere comprar de fora do que aqui dentro da Europa. Então, vai ser taxado em cima do carbono. E aí, forma também de proteger o mercado. Também um protecionismo. Então, a gente sabe que tem vários interesses, né? E a gente tem que visualizar aquilo que é interessante para nós. Então, o que eu vejo que é interessante? Se você não se adequar hoje, daqui a pouco você vai estar fora do mercado. Porque o mercado está nessa crescente e pesquisas mostram, e além de pesquisa, dados mostram que isso traz valor para a empresa econômico, o balanço da empresa, a empresa pode pegar seus ativos. Isso daí é interessante, porque a gente fala muito de ambiental, que eu sou voltada mais para o ambiental, mas, por exemplo, nós, além de termos aí os green bonds, nós temos sustainable bonds, que é o que visa o desenvolvimento sustentável. Então, a empresa, ela fala assim, olha, eu tenho um projeto que eu vou visar social, ambiental, ou então só o social, vou fazer isso, e aí ela vai, pega dinheiro no mercado, depois de um determinado tempo, ela tem que mostrar que ela bateu aquelas metas, porque se ela não tiver batendo as metas, ela não consegue mais manter aquele juro mais baixo para ela. Então, é muito interessante também essa questão de mercado de capitais,
onde você consegue captar assim, dinheiro. Aquela coisa, né? Assim, não adianta, tudo bem, eu não concordo, acho que isso é igual eu vi aqui, nos Estados Unidos rolou um movimento, né, de algum movimento político mais contrário, de achando que isso era pauta da esquerda. Globalismo, né? A gente aqui a gente não tá para discutir política, a gente tem que discutir, e eu acho que até aproveitando um pouco dessa nossa origem ali da associação comercial também, né? Eu sempre tive também um lado do empresário, né? E não adianta a gente querer, vamos dizer, ser herói, né? Sim. Se você concorda ou não com algum posicionamento político, não, tudo bem, mas a realidade de mercado hoje é clara que ela vai exigir que você seja sustentável, que você tenha uma preocupação social, quer você queira ou não. Então, assim, ou você decide, então, que vai fechar o seu negócio e vai virar ativista e vai defender isso, ou, meu amigo, você aceite as regras. Então, assim, não adianta, mas eu vou defender essa pauta. Tudo bem, aceite isso, e aí, enquanto você defende essa pauta, né, de que você é contrária a essa necessidade, ou de que mudança climática é um mito, sei lá, enquanto isso, você saiba também que a sua empresa pode ser prejudicada, ou você vai decidir, então, vai fazer dois lados. Não, a minha empresa faz certinho, mas eu vou... Tem que saber os pontos e aonde que vai com... o equilíbrio. Né? E eu acho legal, agora, até puxar aqui, que eu não queria deixar, a gente vai falando aqui daqui a pouco, o que eu fui ver aqui, nosso tempo já tá... Mas, assim, o bom é que aqui a gente não tem muito tema, não tem nada. Tem o seu, né, que eu fico preocupado aqui. Os clientes já devem estar todos já... Não, a gente tá aqui para esse momento. Mas momento. Tem tanta coisa legal para falar, e assim, algo que me chamou muita atenção quando eu fui te convidar, você falou assim, eu falei, a gente tem que falar de tecnologia, né? Assim, é que na verdade, assim, quando eu vou puxar a nossa origem aqui, todo o escritório, a gente sempre faz a gente fala sobre tecnologia, mas ficou tão natural que em toda a temática que a gente trouxe aqui, a tecnologia está tão envolvida na minha vida e na vida de todo mundo, que a gente sempre traz alguma coisa que faz uma intersecção. E nessa temática ambiental, algo que já, assim, quando a gente fez um estudo aqui no escritório sobre o ESG, e como que, por exemplo, a questão da privacidade ou a tecnologia poderia ser impactada ou favorecer, né, a implementação, me chamou a atenção, por exemplo, lá atrás do blockchain, né? Que todo mundo fala, blockchain é moeda agora, por exemplo, real digital, que é em blockchain privado. Na verdade, o real digital, o Drex, né? O Drex que vai... inclusive, né, já vou colocar aqui, né? Drex, que tem um programa só sobre o Drex, que a gente explica aqui. Que legal, o Drex com a Guinel, bem legal o programa. O Drex vai consumir também muita energia. Então, às vezes, a gente fala assim, pensa numa tecnologia como se a tecnologia fosse algo limpo. E que, por si só, ela não produz, porque a gente não vê a fumaça. Né? Então, tem essa mentalidade, essa falsa crença de que a tecnologia por si só ela é limpa. E especialmente nessas novas tecnologias. Então, o blockchain ele tem uma pegada de carbono gigantesca, porque para você gerar cada transação... Eu tô falando blockchain, aí eu vou só restringir para que o pessoal nos entenda, vou falar só de moeda de Bitcoin. Então, transações, minerar, cada vez que vai minerar ali, é o cálculo matemático que tem que ser feito, o tanto que consome de processamento, esse processamento não vem do ar, né? Então, tem que ter energia elétrica. E eu já vi falar que o pessoal vai lá nos polos, né? Porque a refrigeração... não, é um negócio incrível. Muito grande. Eu lembro quando começou, né? Essa questão de mineração, né, tal. Eu tive alguns clientes que montavam estruturas em galpões, os computadores para minerar e viviam disso. Tem na China, aqui ainda tem muita gente, vive para minerar, porque hoje já não é tão vantajoso mais, porque ficou muito descentralizado. Mas aí eu fui, me chamou muito a atenção algo que está hoje na palavra do dia, né, está na ordem do dia hoje, que é inteligência artificial. Vou falar, eu ainda usei aqui a tecnologia, a IA, o ChatGPT, e eu pedi, né, para ela me trazer duas colunas com
como a tecnologia impacto positivo para o desenvolvimento sustentável e outra para o impacto negativo e o impacto positivo. Então, ó, tecnologia para impacto negativo. Tem muita vez que ela erra, fala umas bobagens, etc. Mas aqui só para sistematizar. Poluição do ar, claro, impacto negativo, porque emite mais gases, né? Então, a indústria ali tradicional, a poluição da água, contaminação por resíduos domésticos e industriais, esgotamento de recursos naturais com a mineração. Aqui eu acho que a tecnologia não está tão assim, tá na própria mineração. Mas aí tem uns exemplos muito interessantes. Por exemplo, a questão do processamento em blockchain. Eu consumo muita energia. Por outro lado, o blockchain também pode me ajudar a dar rastreabilidade aos créditos de carbono. Exatamente. Garantida. Que é isso daí que aconteceu no passado recente agora, que deu uma mexida muito grande no mercado, né? De falar assim, gente, quem garante que está tendo uma dupla que está tendo uma dupla utilização do crédito. Eu vendo para um, depois vendo para outro, não dou baixa naquilo. Então, blockchain vem ajudar. Fantástico. E assim, eu acho que para essa pegada para o crédito carbono, blockchain é sensacional, porque a gente está falando de um mercado global. Eu não preciso ter uma entidade só fiscalizando, então é descentralizado por natureza. Você falou justamente isso, dessas entidades, né, que estão os voluntárias, né? Isso, os standards voluntários. Isso. E aí, eu imagino que esse tipo de processamento em cadeias, né? Você ter ali uma ledger, né? Com a demonstração de todas as transações, cara, é fantástico, pode ajudar muito. Né? Sim, porque nós temos empresas também aí, por exemplo, até dentro do mercado de carbono que não tem transparência nenhuma. Aí, cadê a governança? Justamente. Né? De falar assim, olha, eu compro, eu vendo, eu dou baixa, eu aposento aqui o crédito e eu sei que foi para aquela atividade. Realmente foi? Ou será que ele vendeu para um, vendeu para outro, vendeu para outro, vendeu para outro? Né? Justamente. Que é uma coisa que está sendo discutida agora na COP, da gente voltar a poder ter antigamente a gente chamava de mecanismo de desenvolvimento limpo, hoje vai ser mecanismo de desenvolvimento sustentável, são semelhantes, de falar assim, olha, uma empresa, né, privada pode gerar um projeto ali onde vai ter crédito de carbono, e aí ela vai vender isso para um país ou para outra empresa onde vai bater suas metas lá, da ONU realmente, bater suas metas que ela dispôs a bater. Mas tá, eu vendi aqui. Então, se eu vendi aqui, agora ele vai dar baixa na meta dele, que ele cumpriu, e eu vou ter que olhar a minha. Porque se eu vendi para ele, eu tenho extra aqui para poder bater a minha também, antes de vender, eu até imagino que já devem estar utilizando bastante blockchain para fazer esse registro dessas transações, hoje né? Hoje em dia, até eu estava acompanhando essa semana aqui, no Brasil, nós temos, né, os projetos com empresas, propriedades privadas, e a gente está começando a conversar sobre projetos jurisdicionais. E aí o mercado no Tocantins foi o primeiro a sair na frente, né? Ele fez um mercado de carbono dele, fez todo um inventário dele e ele está fazendo as vendas. E até abriu um edital... Mas é venda interestadual não, né? Não, internacional. É para quem comprar, né? Na verdade, eles colocaram uma empresa investindo... Como se fosse esse standard voluntário, mas do Estado, é isso? Não. Não. Isso, como se fosse isso, mas pegando o estado inteiro, as terras públicas e fazendo o que é das terras públicas, eles fazendo a venda disso. Ah, tá. Eles, enquanto vendedores do crédito. Isso, enquanto vendedores do crédito, pegando as áreas que são conservadas, as áreas que eles conseguem fazer recomposição, reflorestamento, né? E aí, eles até têm um edital aberto falando que, olha, nós estamos agora querendo desenvolver um software e precisa ter blockchain para a gente poder fazer essa comercialização. Que eles vão fazer, acho que uma espécie de bolsa. Então, entrou, comprou, você vê o preço, compra a quantidade que você quer e faz a baixa e leva para você. Se você for utilizar, aposenta o crédito. Rastreabilidade, não adultera, fantástico. Parar agora, né? Lançou agora na COP, essa semana, o projeto para poder fazer a rastreabilidade da pecuária. Então, tudo envolvido com tecnologia também, super necessário. E aí você fala, às vezes emite muito carbono, mas também a gente tem que pensar, o que emite de carbono aí, igual você está falando? Porque precisa de muita energia. Mas se a gente tiver como uma fonte, se a fonte dessa energia for renovável... Sim, né? Eu acho que é só um ponto assim, que a gente tem que também observar, não achar que também não vai gerar consumo energético. Sim. Eu salvo engano, foi a Google, uma matéria que eu li há um tempo atrás, estava justamente preocupada com a questão da IA, porque ela estava gerando muito mais consumo nos seus servidores. Até, por exemplo,
que já é até uma outra estatística. Por exemplo, essa geração de texto com IA. A cada 1000 textos gerados, ele consome o equivalente a carregar 16% de um smartphone. Nossa, é muita coisa. Se a gente pensar assim, 1000 textos gerados, a gente tem que imaginar, eu nem sei, essa expressão nem tá muito certa, a gente tem que falar em tokens, a cada palavra, né? Então, vamos supor que seja... Tá, vamos colocar um parágrafo que seja. A cada conversa no chat GPT que você tiver ali para um projeto que vai conversa, volta a conversa, tá, ele tá gerando um. Então, só você. Agora, imagina que são 100 milhões de usuários. 100 milhões de usuários. Nossa, né? A gente faz a outra conta, né? 100 milhões de usuários, quanto custa o GPT Plus? Se desses 100 milhões de usuários for 50 milhões, pagar 20 dólares... eu acho que agora eu entendi porque que o Sam Altman, Elon Musk, o Nativ Sabadell, tá todo mundo brigando. Nisso, né? Agora, quando é com imagem... Cada imagem dessa simples, o cara entrou lá no Canva, vai digitar ali agora, lá no Canva tá facinho, agora você digita, cada vez que você digita, você faz um comando, ele vai gerar 4 imagens. Cada uma imagem dessa, ele carrega um smartphone. É muita coisa. Quanto tempo que a gente demora pra carregar um smartphone? Se você parar ali na tomada e ficar do lado esperando, né? Eu nem sei quanto que é esse direito de gerando. Em quê? 30 segundos? Pois é. Às vezes nem isso, né? Pra poder gerar a imagem pra você. Eu acho que então, você vai gerar muito mais. E tem outro ponto também, né? A tomada aceita só uma entrada ali, né? Esse aqui tá aceitando várias entradas ao mesmo tempo. Entradas. Que é uma coisa que o Brasil ia brigar, assim, muito nessa COP agora. E estamos esperando ver. Porque todo mundo fala, Brasil tá, né, mudanças climáticas aí, preciso o Brasil ter cuidado, porque o desmatamento tá muito grande, porque a pecuária tá acabando com as florestas, e realmente o problema maior de emissão de gás de efeito de estufa do Brasil é o uso do solo, né? Então, você transformar ali, desmatar, utilizar para outros fins que você não está sequestrando carbono. Mas... a gente está falando do Brasil. Quando a gente vai olhar o resto do mundo, aí sim, a gente fala em Europa, Ásia, América do Norte. O que é o problema maior das emissões de gás de efeito de estufa de carbono? É energia. Porque a fonte deles não é uma fonte limpa. Então, ali que está o problema. E aí, a gente gerando através de fontes renováveis, com certeza isso daí vai minimizar bastante. Até uma oportunidade também para o nosso país. Né? Nosso país é fantástico, né? Assim, a gente vai todo... imagina, muito rico, né? Por exemplo, imaginar que os grandes data centers do mundo podem vir aqui para processar a IA do futuro, né? Ou seja, vamos dizer, a IA do futuro, dizendo que as empresas de IA usar os nossos data centers, porque vão ter energia renovável, então vão ser mais sustentáveis. Exato. Então, muito legal. Agora, olha só, se for gerar uma imagem com Stable Diffusion é uma ferramenta mais sofisticada, né? Então, ela gera mais processamento. Então, a cada 1000 imagens é o equivalente à emissão de carbono de dirigir aproximadamente 6,59 km. Cada 1000 imagens. A cada 1000 imagens, tá? Mas é coisa pra caramba, né? Assim, isso... Agora, e outra coisa, aqui eu não tenho aqui a estatística, por exemplo, de... imagens geradas em vídeos, no deepfake, né, o deep porn agora, que infelizmente está virando moda com adolescentes. Não sei como é que vai ser isso para as eleições ano que vem, vai ser um caos também. Ia falar que estava deixando o ministro Alexandre Moraes de cabelo em pé, mas é um tipo de piada que não se faz. Mas ele que, inclusive, é o que colocou agora, falando que inclusive, estão prevendo que o uso de IA nas eleições para adulterar conteúdo, em vez de ficar com aquela pena que tem lá no 323 da lei eleitoral, que é a divulgação de fatos inverídicos, vai, inclusive, já levar a cassação do mandato. Eu acho que é justo, tem que ter uma punição mais grave mesmo. O difícil é controlar como é que vai prever isso tudo. Então, assim, ainda tem esse problema. E a gente está falando que todo mundo hoje tem condições de acessar e gerar isso. Agora, olha só que interessante, né? A Google já disponibilizou agora, todo mundo vai fazer uma busca na Google agora, quando joga já tem a opção do chat generativo, né? É tanta coisa acontecendo no mundo. É muito rápido, porque, né? assim, você falou dos artigos escrevendo pro escritório, que antes a gente pensava para ter o SEO para aparecer, e aí o site do escritório ficar ali, né, mais relevante e tal.
Mas Gente, agora ninguém vai usar mais o buscador, né? Vai ficar na generativa ali só e pronto. E Verdade. deixa ver o que... Bom, mas isso é papo para mais 2 podcasts, no mínimo, né? Mas o que é interessante é o seguinte, a busca online média da Google costumava consumir 0,3 watt-horas de eletricidade, equivalente a dirigir 0,0003 milhas em um carro. Atualmente, este número é muito maior devido à integração dos modelos de IA generativo nas buscas. Mas eu vi aqui a menção é que é coisa assim, centenas de vezes maior. Então, porque cada busca ele também gera. Então, se imaginar que vai gerar o texto, então imagine que vai gerar texto e ele gera também imagem, se você pedir para gerar imagem. Então, nós estamos juntando o texto com IA, que é 16% da energia do carga completa do smartphone, mais as imagens aqui, que é 6,59 km. Então, cada busca no Google agora também tem uma pegada de carbono gigantesca, né? Bom, só essas, um pouco de informações estatísticas, mas eu gostaria que você até terminasse deixando aqui uma menção aqui para nós, assim, terminar a sua fala, a gente falar em relação à COP28 mesmo. Eu até vi no seu LinkedIn uma menção a uma entrevista, né, falando que no Brasil que o consumo, a demanda por comida, biocombustível e reflorestamento até 2030, vão ser necessários cerca de 80 milhões de hectares, né? Quase um novo Brasil em área plantada para conseguir atender. Uhum. Bom, isso foi até antes do início da COP28, eu acho que essa matéria. E agora, o que você viu? Eu toda vez que falava em COP, eu sempre fui muito reticente, não acreditava muito e tal. Agora, esse ano, a gente realmente, todo mundo presenciou com uma, vamos dizer, esse ano mais, mas já tem alguns anos, presenciamos com mais clareza os efeitos da mudança climática. Acho que todo mundo agora percebeu a quebra de recordes de temperatura, etc. Você acha que vai ter uma mudança? Você tem algum voto aí de esperança para todo mundo? O voto a gente sempre tem, né? Porque a esperança a gente perde também. A gente é brasileiro, a esperança nunca morre. Mas, assim... Do que você viu, assim, dessas movimentações, que ainda está acontecendo ainda. Está acontecendo, vai até dia 12, né? Então, a gente tem ainda um pouquinho aí, uma semana e pouquinho ainda pela frente. Mas, começou acelerada a COP já, né? No primeiro dia, o pessoal fazendo lá, desde 2015, fala-se de fazer fundos para poder destinar recursos para países necessitados, que realmente estão sofrendo, né, com as mudanças climáticas. E até então não tinha feito. E o primeiro dia já deu essa largada, esse pontapé inicial, e já, né, os Emirados Árabes falaram de 30 bilhões, e a Alemanha também já falou de dinheiro, já aportou dinheiro, enfim, foi muito bom. Mas a gente ainda não chegou no número, até mesmo porque para chegar no número, são trilhões de dólares necessários para a gente poder fazer alguma coisa contra as mudanças climáticas nesse atual estágio. Mas, assim, são avanços pequenos, né? Porque depois desses outros dias a gente vê o Brasil chegando, apresentando projeto lá de transição para energia limpa. A gente vê que o Brasil, pelo menos, está tentando, né, alavancar esses assuntos, não necessariamente só por questões ambientais, porque a gente sabe que nós vamos ganhar financeiramente com isso. E eu acho que todos ali, assim, e faz parte da democracia. E precisamos, né? Igual você virou e falou assim, a gente sentiu as mudanças climáticas, sentimos. Tem gente que não acredita, tem gente que não acredita. Aí quando eu escrevi meu livro, eu comecei meu livro falando sobre mudanças climáticas, né? Pra gente fazer um contexto. Deixa já o nome aqui para o pessoal. O livro tá precisando dar uma atualizada nele, que tá bem antigo, ele é de protocolo de Kyoto. Mas quem tá começando tem que estudar. Depois a gente vai fazendo, né, um novo. Mas assim, eu até falo, olha, mudanças climáticas, né, porque a gente vê dados gráficos falando depois que houve a Revolução Industrial, aumentou a quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera, enfim. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Acreditando ou não, essa é a tendência, igual você falou, o mercado tá aí. E o mercado, quem souber utilizar, vai sair na frente. Então, para a COP, Brasil
vejo que ele está fazendo esse papel, ele está realmente colocando lá à disposição, tentando levantar essa bandeira, até mesmo porque em 2025 nós teremos a COP30 aqui em Belém, né? Nossa casa, que vai ser muito bom para trazer todo mundo, ver, conversar aqui no nosso, né, local, efetivamente, e vai ser uma oportunidade onde vão ser revistas até as NDCs, que são as metas individuais que cada um se propõe a fazer. Então, assim, eu acredito que estamos, enquanto país, nessa parte, estamos andando bem, pensando, sim, em desenvolvimento sustentável, né? Questão ambiental, social e econômica. E o mundo, por si, é que tá aí a história, né? O que vai virar? Eles falam, eles exigem mais. A gente sabe que lá na Europa exige mais. Nos Estados Unidos, infelizmente, eles já são mais arredios, né? Tanto é que eles falaram que se tivesse que ser obrigatório até esse aporte de todo mundo fazer, eles se dispõem, mas não que seja algo que, se eles não fizerem, não, vai ter alguma consequência. Então, assim, é difícil a gente falar que todo mundo tá pensando que vai ser. Eu acredito que ainda vai ser um processo de construção muito lento, sabe, acho Rafael? Que alguma coisa mais objetiva, sabe? Esperando, por exemplo, eu acho que o protocolo de Kyoto, eu nem, aqui como um cidadão comum, nem jurista, nem como advogado vou falar sobre o protocolo de Kyoto, vou falar como cidadão mesmo de percepção. Embora possa não ter tido o avanço que esperava, eu acho que foi um baita marco. Né? Me pareceu que ali você tem alguma coisa mais de concreto. Sim. E eu não vejo mais nada, assim, sabe, de concreto. Sair de uma COP falando, olha, agora a gente tem uma meta, assim, mais factível. Porque o que eu vejo, e eu vou te falar com uma angústia de pai aqui, né? Eu tô percebendo, um aumento de temperatura, a gente viu esse ano, por exemplo, a gente sofreu, a gente está sofrendo muito. Uhum. Eu tenho muita preocupação, não vou nem muito longe, mas que daqui 15, 20 anos... Como é que vai estar o mundo, assim? Como é que a gente vai... mas aí melhora ar-condicionado. Cara, é tanta coisa. Mas vai ser muito desagradável. E para conseguir... E aí eu já não sei, aí eu acho que a minha angústia será que daria para fazer algo hoje de concreto, para resolver algo assim, vamos dizer, chegar em 2100, que seja... Melhor. Não, melhor dá, né? Mas assim, estancar o problema ou não tem mais jeito de... melhora? Como é que é isso, assim? Os dados, assim, que falam é que a gente não pode ultrapassar de 1,5 grau já seria arriscado, mas não pode ultrapassar de 2 graus até 2050. Tanto isso vale para Cuiabá e Goiânia também. Vale, com certeza. Ok, a gente frita ovo no asfalto também, né? E aí, por isso que colocaram esses ODS até 2030 e buscando tentar, até 2030, as metas, né, mundiais aí, reduzir pelo menos a metade de gás de efeito estufa que já emitem hoje, isso significaria, né, uma redução desse aumento da temperatura. Para tentar... porque vai aumentar a temperatura, mas para que ela não aumente ultrapassando dos 2 graus e que seja algo mais gradativo. 2 graus por ano? Não, 2 graus até 2050. Até 2050. E 2 graus referente à temperatura da pré-era industrial. Eles fazem um cálculo lá, né, para poder saber qual que é a temperatura. Mas, assim, a gente sabe que isso tá difícil. Hoje, se continuar do jeito que está... vai passar dos 2 graus até 2050, e aí vai ser, né, uma catástrofe mundial no sentido de produção, alimentos e tudo mais, água. Então, assim, eu ainda acredito, também assim, é o que falo, também é a tal história, tá certo os estudos, não tá? A gente... não é o cientista para saber, a gente colhe informação e a gente tem que fazer essa, né, reflexão também se tem um exagero ou não, porque até eu estava olhando uns tempos atrás, matéria, acho que do ano 2000, final da década de 90, falando que em 2023 já estaria escassa água no mundo, as geleiras já estariam todas derretidas, e hoje a gente chega aqui e vê que ainda não estão, né? Diminuiu, mas a gente sabe também que tem aí processos de outros interesses, como a gente comentou. Então é difícil a gente saber exatamente o que seguir e o que não seguir. Mas eu acho que, se continuar do jeito que estava, o caminho realmente é ladeira abaixo. Hoje nós temos que fazer atividades, situações para amenizar,
a questão de mudanças climáticas, para diminuir os consumos de recursos naturais e visar o meio ambiente. E para isso as tecnologias vêm nos ajudando muito, né? Tanto é que uma área antigamente, um hectare... Vou falar um outro exemplo de uma empresa que eu tive visitando aqui. Não vou fazer merchan dela, não, mas é uma empresa Pode fazer o seu dela, não tem problema. É uma empresa de atomatados, né? Que trabalha com extrato de tomate. E eles falaram que quando eles começaram a atividade, eles gastavam cerca de 11 litros para produzir 1 quilo de extrato de tomate. 11 litros de água. Hoje, eles conseguiram reduzir para 4. Então, o avanço que nós tivemos aí. E hoje eles conseguem devolver a água do processo produtivo para o mesmo corpo hídrico que eles captam, que é o meia-ponte, eles conseguem devolver uma água melhor do que eles captam, porque eles fazem um tratamento e devolvem isso. E eles são obrigados pela legislação a cumprir as metas. Claro que esse daí eles estão um pouquinho melhor do que só o padrão. Então, é difícil responder essa pergunta sua, né? Mas eu acredito que a gente tem um caminho aí para seguir. Realmente, todo mundo fala, olha, não podemos demorar, já passou do prazo, já passou do tempo. E como é que faz isso? A gente também pegando no pé desses países que estão desenvolvidos para poder pagar porque não é só o Brasil, não é o Brasil o vilão da história, né? Não, o Brasil como fala, até é uma briga, né, que era Estados Unidos e China. A China crescendo, quantos por cento? Ela chegou a crescer aí mais de 10%, 13% há anos atrás. E os Estados Unidos utilizando isso, a China está crescendo, mas está poluindo demais. Tá poluindo? Tá. Agora, as empresas americanas que estão lá. Quanto eles poluíram para chegar até onde eles estão hoje? Que aí é até um princípio isso daí, né, do direito climático que a gente fala, porque se eles estão, é a responsabilidade comum, porém diferenciada. Ou seja, então os países desenvolvidos, hoje você vai na Europa, o que você consegue pegar de área preservada de floresta lá? Quase nada, porque eles já derrubaram as florestas deles todas. E eles estão desenvolvidos. Isso ajudou no desenvolvimento? Com certeza. E agora a gente aqui que... Não pode fazer nada. Não pode fazer nada, tudo, né? Então, assim, esses interesses aí só que chocam, mas que nós precisamos fazer realmente buscar tecnologias para nos ajudar. E a tecnologia vem aí aumentar muito essa capacidade, igual eu estava falando lá, né, da empresa, é fantástico. E... isso traz lucro para a empresa, porque ela está reduzindo o consumo dela de água. E eu penso mais nisso, sabe? Eu falo assim, se a gente ficar pensando muito no futuro, como tem essas incertezas e a gente sabe que tem jogo de interesse de todos os lados, eu não consigo falar para você, fazer uma previsão. Mas eu vejo hoje, sabe? Eu falo assim, hoje, o que eu tenho hoje? E claro, pensando em fazer coisas melhores para deixar... né, possibilidades aí do mundo continuar tendo a sua existência e a gente continuar tendo as futuras gerações. Eu acho que foi uma pergunta muito mais assim, para ver se, por exemplo, se já havia algum documento novo, um protocolo novo, mas, pelo visto, são as metas, o controle e tentar enrijecer mais ainda. A gente até está esperando, salvo me engano, não sei se é o ano que vem, tá para sair nos próximos anos aí um novo relatório do IPCC, que é o responsável por fazer essas previsões climáticas. E o último que a gente teve é de 2006. Nossa, então, esses 2 graus que fala do período pré-industrial, ele é de 2006. Tá com base na pesquisa de 2006. Exatamente, né? No relatório já tem muito. E por isso que, assim, eles já falam, olha, não tem um relatório novo, mas a gente sabe que hoje os 2 graus já não são suficientes, né? A gente tem que, a gente já sabe que o que está sendo feito hoje de proposta de redução, cada um assumiu a sua, não vai ser suficiente até 2050. Aí 2025 vai fazer nova reunião, então acredito que antes disso já vai ter o relatório para poder todo mundo estabelecer novas metas, e aí vai fechar mais ainda o cerco. E aí a tecnologia, como sempre, ajuda muito, né? Agora a gente falou sobre o blockchain, mas, por exemplo, a IA, que também eu falei só de um lado negativo, mas ela também interpreta dados preditivos. Sim. E hoje ela economiza em geração de energia, gasto de energia de forno de combustão, por exemplo, das grandes siderúrgicas, das indústrias de cimento. Outra coisa são satélites, né? Os satélites para nos mostrar, olha, tá tendo desmatamento, tá tendo fogo aqui nessa área, corre lá, não deixa o fogo alastrar. Isso daí
plantação hoje, que né? usa drones também, que mapeia a área para saber onde que precisa jogar o agrotóxico ou não, para não ter que jogar... não, tô nem dizendo agrotóxico, né? Ela usa um remédio para uma erva que tá ali, né? Numa região em você não precisa jogar o avião em todo, né? Você sabe exatamente onde que... Tem um drone muito interessante, até que utiliza ele para fazer projetos de crédito de carbono, que ele consegue fazer um escaneamento do maciço, né? Falo da madeira ali e do solo, que ele consegue pegar a parte ali do solo para saber o que é a quantidade de carbono que tem. Então, o drone vai vindo com um laser, ele já vai fazendo isso daí, calculando, te mostrando o que é que tem aqui, ali naquela área. Então, a tecnologia é fantástica mesmo, e a gente precisa dela para a vida aí. Viu? Conseguimos falar e linkar a tecnologia. Aê! Que era o meu medo, né? Você tava com medo, mas não tem como não falar. Não, e fora, eu tava vendo aqui ainda um último exemplo, só, mas que é do dia a dia, todo mundo quer casa inteligente, né? Interruptor, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, você não esquecer ferro na tomada. Tem tanta coisa hoje que você pode fazer que, assim, que é claro, mínimo, né? Que é pequeno, dentro desse contexto tudo que a gente trouxe, não, mas tem é significativo também. É pequeno para cada um que fizer, mas coloca isso na população mundial aí. Quantos bilhões nós somos? Já bateu, de 8 já passou. 9 tá quase. Da última vez que eu contei... Aí coloca isso na continha de cada um, vai fazer um trabalho de eficiência energética. Mas né? E é muito. Eu até, assim, questão de população, que você falou, eu fiquei aqui pensando, foi numa outra estatística da questão das redes sociais, enfim, de que o ser humano não foi criado ali para ter, para se conviver com em sociedade de 2 bilhões de pessoas controladas por uma única empresa, né, que é a Meta, né? E aí eu fiquei mais fazendo a conta, na hora que você falou, eu falei assim, você 2 bilhões só no Facebook, ele tem 50%, né, a gente, de usuários... da internet, né? Mas não tá todo mundo na internet. Passamos de 8, fácil, né? Já. Depois a gente busca essas dados, a gente bota uma atualização aqui pra você. Doutora Daniele, Dani, muito obrigado. Dani, obrigado. Obrigada a gente aprendeu muito. O papo, foi muito gostoso. Muito obrigada. E fica aqui o convite para voltar mais vezes. Agradeço, com certeza. E nos ensinar também, trazer Nossa, suas aulas. Eu tô aqui para poder aprender também, ainda mais tecnologia. Vamos lá. A gente vai trazer alguém que sabe disso no próximo e vai falar também sobre essas... Mas a gente tem vários episódios aqui que a gente fala dessas inovações, tudo aí. A gente fala com a Guinel também aqui, que é o parceiro. E semana que vem a gente vai falar aqui com o Celso Camilo, que é do CEA, da UFG. Que legalzinho. E que é inteligência artificial, para quem não sabe, no Centro de Excelência da Universidade Federal de Goiás, e com o nosso presidente, né? O nosso presidente Rubens Filetti. Mestre! Eu já estou fazendo isso para criar um compromisso público, né? Assim que o vídeo já for divulgado, ele já faz o compromisso para ele vir, né? Não, mas semana passada nós estivemos com ele, né? Eu vi ele fazendo compromisso que ele estaria aqui. Pronto, testemunha, tá